Então vamos lá. Quer começar? Quer tirar alguma dúvida, alguma coisa antes? Não, vambora. Então tá. Beleza, pessoal? Começando então a gravação do primeiro podcast da Academia Iron. E um assunto inusitado já de cara, né? Em vez de falar de treino, em vez de falar de, de desempenho físico e tal, a gente já vem começar os podcasts aqui falando sobre liberdade. Esse é o assunto de hoje, liberdade. E a gente trouxe hoje o João. João, quem é o João? Conta pra gente aí, quem que é o João? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Beleza, pessoal? Como vocês podem ver, fica bem nítido que questão de treino não é comigo. Mas vai ser, Infelizmente, calma. tomara, Vai tomara. ser, vai ser. Muito bem, Karsten. Eu sou filho dessa terra, sou daqui de Toledo, tenho 26 anos, sou casado, sou pai do Bernardo, estamos esperando a Melicinha, que vai nascer agora em janeiro, se Deus quiser. Sou professor de música, professor de língua inglesa, professor de instrumentos musicais, de técnica vocal, canto. Já fui maestro de coral, maestro de banda, então tenho uma certa experiência com esse mundo cultural, com esse mundo da música e também de língua inglesa, né? Faz praticamente 10 anos que eu já dou aula. Então eu estava no ensino médio, a gente precisava... Você sabe, no Brasil não é fácil, né? Uma família de média para baixa renda ali paga a conta, todo mundo tem que trabalhar mais cedo. Tem que ralar, tem que ralar. E aí eu já estava no ensino médio, já tive que começar a trabalhar e estamos aí até agora. Legal. Só para contextualizar, pessoal, o João, ele atendeu um chamado nosso aqui na academia. Na verdade, um chamado meu, né? Eu gravei um vídeo em frente à academia, chamando a atenção da galera que eu queria dar a voz para pessoas candidatos que tivessem uma pegada de liberdade. Porque hoje a gente está muito próximo de ser a maior carga tributária do mundo. Nós estamos em terceiro lugar. Então, para chegar em primeiro lugar de cobrança de impostos do mundo, faltam apenas 2 lugares, né? E isso não é muito interessante quando a gente começa a entender o funcionamento de inflação e enfim. E o João atendeu o nosso chamado aí porque ele se identificou com esse apelo nosso, né? É um apelo seu também isso aí? Com certeza, com certeza. Como é que você vê esse esquema de redução de impostos aí? Karsten, na nossa cidade, a redução de impostos e redução da carga tributária é um assunto urgente, tá? Então eu estou falando de frente para um empresário, tenho certeza que muitos dos que vão assistir a gente são empresários também e sentem no bolso a falta de, como é que eu poderia dizer? A falta de autonomia para poder muitas vezes investir na sua empresa, no seu negócio. Esses são 2 problemas, um problema econômico e uma falta de liberdade, certo? Então, a gente tem impostos aí, quando você compra uma casa, você tem que pagar imposto, quando você vai transferir um imóvel para o teu nome, você tem que pagar um imposto que dá, se eu não me engano, dá 2% do valor do imóvel, né? Então, se você compra... IPTU, toda vez IPTU, um reajuste violento em cima de IPTU. A gente tem basicamente 4 impostos aqui na nossa cidade, tá? IPTU, ITR... Bom, o IPTU é o imposto que você paga pela sua casa lá, que você tem que pagar pela sua casa, senão você não pode morar nela. É um aluguel que você paga. É um aluguel que você paga da tua casa própria. Pro governo. Pronto. O ITR, que seria o IPTU de uma terra rural, né? De uma área rural, que você também tem que pagar o aluguel da tua própria terra, senão você não pode ter lá, desfrutar do que a tua terra pode dar. Você tem o ITBI, que é o imposto que você paga quando você compra um bem imóvel, seja ele um lote baldio, seja uma casa, seja um apartamento, enfim, você tem que pagar.
praticamente um documento de transferência. Sabe quando você compra um carro, você tem que pagar transferência pro Detran? Do Detran é 300 e poucos reais, 400 e poucos reais. De uma casa é 2% do valor do imóvel. Então, se hoje você compra uma casa de praticamente 45 metros quadrados que custa mais de 200 mil reais, você vai pagar 4 mil reais pro município, por uma pessoa do município ir lá e colocar assim, essa casa agora é do Karsten. Uhum. E pronto. São 4 mil reais. Não precisava. Isso você me fez lembrar um negócio agora, que muito se acaba se resolvendo com essa nova tecnologia blockchain, né? Sim. Então, a necessidade de cartórios, por exemplo, acaba se tornando desnecessário, né? Se você tem a tecnologia de blockchain. Lógico, a gente está falando isso a longo prazo, né? Não seria só uma implantação simples dessa. Mas isso começa a dar mais autonomia Com certeza. pro cidadão, né? Com certeza. E seria muito mais fácil se você pudesse resolver através de um aplicativo de celular, né? Você já tem a matrícula, quando você vai comprar um imóvel, por exemplo, você já tem que ter a matrícula do imóvel lá pelo vendedor, ou sei lá quem. Então, se você pega o número da matrícula, por um aplicativo, cara, coloca o número da matrícula, coloca os teus dados pessoais e coloca um documento seu ali que comprove que você é você, você não precisa perder tempo indo em prefeitura, que te toma uma tarde inteira, um dia inteiro às vezes. É um serviço muito mais barato, né? A gente consegue baratear custos, reduzir a alíquota de imposto, pensando principalmente em tecnologia. A tecnologia está aí hoje em dia para servir a gente, para facilitar as coisas. Entendi. E como é que você vê outras formas de redução de custo? Porque quando a gente está falando de empresa, até parece assim que o empresário em si ele está focado na redução do próprio imposto. Às vezes tem aquela visão de que é para ele. Na verdade, quando a gente entende como é que funciona o fluxo financeiro, a gente entende que um pequeno imposto que incide sobre o combustível, por exemplo, vai onerar o frete, vai onerar, enfim, o transporte, tanto coletivo de pessoas quanto de mercadorias, né? Perfeito. Então, a gente percebe que uma pequena alteração acaba reverberando isso na sociedade inteira. E aí o custo daquela coisa que se compra lá embaixo acaba ficando maior. Que tipo de outra coisa você enxerga que poderia ser feito como vereador no município aí de Toledo? O que você acha que daria para fazer, por exemplo, com o transporte? O que dava para fazer com o transporte? Bom, a gente está vendo que foi feito aí foi comprada uma nova remessa de ônibus para a cidade, né? Agora, pelo que eu ouvi, porque eu não tive a oportunidade de andar ainda, pelo que eu ouvi, agora são ônibus com Wi-Fi, são ônibus com tomadas para carregar o celular, parece que tem ar-condicionado, então já mudou muita coisa. Porém, o custo do transporte, ele não sai só do teu bolso, ele sai do cofre público também. Então, a passagem hoje, se eu não me engano, era R$4 e pouco, R$5 e pouco. Esse valor é você quem paga. Só que um custo de uma pessoa para o transporte público, ele gira em torno de R$14. Então, se você paga 4 na passagem, ainda faltam 10. Quem paga esses 10 é o cofre público, certo? Uhum. O que a gente tem que fazer é viabilizar ou o custo do transporte no sentido de pegar meios de transporte menores que gastem menos, e hoje em dia a gente se fala muito de soluções de energia elétrica, né? A gente tem grandes marcas aí de automóveis que são movidos a energia elétrica. E aí você não precisa de um subsídio tão grande. Pô, R$10 é mais do que o dobro do valor que você tira do teu bolso para pagar a passagem, certo? Então, a gente subsidiando, ou melhor, tirando esse subsídio e você conseguindo pagar até um pouco mais barato, porque você vai
ter um transporte com uma fonte, inclusive, mais barata, fica melhor para todo mundo. Isso vai ser mais rápido e mais fácil para você, que vai ser o usuário do transporte. Vai ser bom para o meio ambiente, porque é uma energia limpa, né? Uma energia renovável. É um transporte mais limpo, porque não tem fumaça de óleo diesel em todo canto, né? E fica ainda mais barato, principalmente para a prefeitura. Sim. Né? Então, viabilizar essas maneiras de um transporte mais barato é o que a gente precisaria para as nossas cidades. E se pensasse em algo tipo, sei lá, uberizar, por exemplo, o transporte público, terceirizar, deixar para a galera. Imagina, quem trabalha com Uber hoje consegue se manter, consegue ganhar uma renda extra ali, né? Ele liga o aplicativo, pode... você vê que isso seria uma possibilidade, por exemplo, de quem tem uma van poder fazer isso também ou não? Sim, com certeza. Até porque isso abriria disputa, né? Aí é concorrência de mercado, né? E aí, quem que ganha na concorrência de mercado? Quem oferece o melhor produto, o melhor serviço e o melhor preço. Pronto. Né? E aí você acaba resolvendo. Resolve-se um problema grande. Bacana, legal. Porque você abre o mercado, quando você abre o mercado com facilitação, você atrai mais gente, né? E aí uma coisa tem que ser dita. Porque tem muito local que quer fazer o quê? Que quer fazer com que os motoristas de aplicativo, de Uber, de 99, eles sejam empresários. O que acontece com esses caras? São tributados, né? Se você tem que tirar um MEI de motorista, puxa vida, na verdade eu falei MEI, nem sei se tem MEI para motorista, tá? Mas assim, se você tem que abrir uma empresa para você dirigir o teu carro, puxa vida, meu irmão, você vai ser tributado até nisso. Meu Deus! O pessoal tava querendo tributar até o sol, até um tempo atrás aí, isso aí. Pois é. Os caras estão com uma fome, rapaz. Rapaz, isso é... fome. É absurdo, pelo amor. E quando a gente fala sobre espectro político, por exemplo, como você se denomina, João? Eu sou de direita. Tá. Sou conservador. Até porque eu tô pedindo isso porque me parece que a galera que fala que é de esquerda hoje parece que está sem voz. E se você tá ouvindo esse podcast aí, você é de esquerda e você tem uma proposta para redução de imposto, pode vir conversar com a gente aqui e a gente dá a voz para você também. Nós somos um grupo apolítico, não tem um foco. O foco é redução do tamanho do Estado. Tá? Então, se você é de esquerda e também tem esse foco de desonerar o cidadão, tornar mais fácil a vida do cidadão, está convidado a vir conversar aqui com a gente também. Tá? Então, de direita. A gente estava conversando há pouco e você disse que você é cristão também. Sou cristão. Me conta essa história aí. Bom, eu nasci em um berço cristão, né? Meus pais cristãos evangélicos, toda a minha casa serve em igreja evangélica desde praticamente sempre, já vem de lá dos meus bisavós, dos meus avós. E aí, né, meu amigo, quando você nasce num lar cristão é muito difícil de você sair de dentro dele, né? O Partido Novo ele tem um aspecto bastante libertário, assim, né? Como você vê, por exemplo, essas pautas sexuais, essas pautas, como é que você enxerga isso? Isso. Vamos lá. Então, assim, deixem as nossas crianças em paz, né? É um assunto que é uma frase que eu costumo dizer. Deixem as nossas crianças em paz. Eu tenho muitos conhecidos que são de hoje em dia é muito difícil falar as palavras certas, mas são de um gênero e que gostam de pessoas do mesmo gênero, né? Então, são homens que gostam de homens ou mulheres que gostam de mulheres. E conheço pessoas que se identificam com outro gênero, enfim. Eu não acho problema nisso. Deus deu a liberdade para cada um. Livre-arbítrio, né? É o princípio da livre agência. Você age da maneira que você achar melhor
você escolhe a cor da tua roupa e tudo mais. Só que um problema muito grande que atinge e afeta a nossa sociedade hoje é banalizar a liberdade das nossas crianças. E isso é um assunto muito espinhoso. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Existem leis que estão sendo criadas e já tramitam que dizem que crianças de 8 anos podem fazer mudança de sexo. Não foi, ela não foi aprovada. Essa Não lei, foi né? aprovada, Ah, por enquanto. Mas está tramitando. Está tramitando. Alguém está Alguém tá com má trabalhando intenção. essa situação, né? Né? E aí, isso é um grande problema porque uma criança de 8 anos, por exemplo, ela não sabe as consequências que isso pode trazer. Apesar de que dizem que vai ser feito estudo com psicólogo e tudo mais. Mas isso vem da onde? De onde que vem essa ideia? Da esquerda, que está implantado no sistema educacional, lá desde sempre, desde lá de baixo, que vai implantando e vai dizendo, olha menina, você pode ser o que você quiser, olha menino, você pode ser o que você quiser, você não precisa ser menino, você pode ser uma borboleta se você quiser, entende? Então esse é um dos grandes problemas. A esquerda, eu não estou dizendo a esquerda no Brasil, a esquerda no mundo todo, ela está incrustida de uma maneira tão grave dentro da sociedade que ela está deturpando os valores e os preceitos mais incisivos que são necessários na sociedade. Não estou dizendo que existem diferenças assim, puxa vida, um sexo é melhor que o outro, o homem é melhor que a mulher. Não, muito pelo contrário. Os seres humanos são iguais e ambos têm papéis importantes na sociedade. Mas é por causa desses papéis importantes que cada um tem que a gente não pode misturar as coisas e dizer que um pode ser o outro pode ser um. Eu defendo a liberdade. Eu defendo a liberdade do amigo lá escolher ser o que ele quer. Eu defendo a sua liberdade de você ganhar o quanto dinheiro você quiser. Eu defendo todas as liberdades. Sua liberdade de andar, sua liberdade de falar. Você pode xingar o quanto você quiser. Você, tá? Você pode xingar o quanto você quiser. Quem tem que arcar com as consequências disso não é você. Eu escolho dizer se isso vai me fazer bem ou se isso vai me fazer mal. Não é, o problema não está no emissor, é isso. Emitir uma informação, emitir um xingamento, por exemplo, só fica ofendido quem quer, né? Se alguém me chamar de bobo na rua, se você se acha bobo, talvez você fique ofendido, né? Do contrário, você nem vai dar bola, né? No Brasil, esse é um problema muito grande, né? Porque as pessoas processam as outras por pouquíssima coisa, né? Você acha que nos Estados Unidos funciona assim? Não, lá você tem voz, lá você pode falar o quanto você quiser. Você não pode agredir fisicamente. Exato. Agora, a agressão verbal, eu não sei bem como é que funciona lá, mas você pode xingar bastante. Só não pode, acho que, ter ameaça. Tem que verificar isso aí, mas não pode ter uma ameaça contra a vida, né? Você está ameaçando a pessoa fisicamente, eu vou te agredir. Aí já está avisando o que vai acontecer, então aí é diferente. Isso aí. Mas em relação a esse fundão eleitoral, cara, como é que tá? Vocês utilizam o fundão eleitoral? Não. O Partido Novo é um partido que respeita o Brasil, respeita o brasileiro e respeita o dinheiro do brasileiro. É por esse motivo que a gente não usa o fundão eleitoral que sai do seu bolso. 6 bilhões de reais de 2 em 2 anos. Uhum. Tá? Esses 6 bilhões... Tá em quantos bilhões, você falou? 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais que são colocados à disposição dos políticos para fazerem campanha, para comprar voto, para botar gasolina no carro dos outros, para comprar presente, entendeu? Para comprar flor, para comprar isso, para comprar aquilo, para fazer santinho. Está disponível para eles 6 bilhões de reais. Eu acabei dando um play na outra câmera ali, a câmera que fica de frente para você, e se quiser falar, você pode falar para aquela lá também, fala para essa daqui, fica à vontade. Beleza, tranquilo. Então, fundão eleitoral não utiliza.
Partido Novo é o único partido que não utiliza o fundão eleitoral. Tá, no caso, não utiliza, esse dinheiro vai para onde quando não utiliza? Esse é o que eu costumo dizer. O partido recebe porque é obrigado e não devolve porque é obrigado. Então a gente não pode devolver. Esse dinheiro tem que ficar em cofre. Então a informação que nós temos é que existe praticamente 700 mil reais lá em cofre que não pode ser mexido. O partido não vai mexer, mas que não pode ser devolvido porque está em lei que o partido não pode devolver esse dinheiro. Ele vai acumulando, vai acumulando. Entendi. Você vê, a lei torna tudo ineficiente, né? Tudo ineficiente. Você querendo, parece que você querendo economizar e tal, você não consegue. Parece que a máquina empurra, né? Empurra para você ser um gastão, para você ser... acaba sendo ineficiente com relação a... Porque, na verdade, eu não sei, a galera acha que se vota pela... o dinheiro em si, claro, a gente sabe que o dinheiro impulsiona de alguma forma ou de outra, acaba impulsionando alguns votos, né? Mas eu vejo que cada vez mais as pessoas elas estão votando pela ideologia mesmo, pela ideia que a pessoa carrega. E esse é o objetivo dessa conversa, entender quais são as suas ideias e tornar isso aí público para a galera, divulgar isso o máximo que a gente pode, para que as pessoas do outro lado possam tomar a melhor decisão. Né? Isso aí. Você tem ideia, cara, de quanto é que a gente gasta de imposto por aí, não? Olha, pelo impostômetro, acredito que foi até um dado que você trouxe pra gente uma vez ou outra. Vamos abrir aqui, cara. Vamos. Vamos abrir Se aqui. já não chegou, vai chegar entre... Aí, ó. Esse é o impostômetro em tempo real, hein, galera? E sobe, hein? Cara, aqui é uma máquina de fazer dinheiro, hein? 2,5. Nós estamos no mês 9. Tudo indica que a gente vai bater 3 trilhões, hein? Facilmente. 3 trilhões em impostos. É muita grana, hein, pessoal? Meu Deus do céu. Dá pra fazer bastante coisa, hein? Bastante coisa mesmo. Vou deixar até aqui, ó, correndo o imposto. Quanto a gente vai... Vamos calcular quanto que as pessoas vão pagar de imposto enquanto a gente fala? É uma boa. As próximas eu vou fazer isso aqui, ó. É interessante. Vou fazer isso mesmo. Eu tinha anotado mais algumas coisas pra gente conversar aqui. Como, por exemplo... eu ouvi falar, cara, não tenho certeza, mas eu ouvi falar que o custo da criança na escola pública é mais cara do que na privada. Sim. Eu falei, como é que é essa conta aí? Não dá para entender. Isso é uma baita de uma ineficiência, né? O que deveria ser público e a galera acha que é de graça, para os cofres públicos, sai daqui, tá custando mais caro, bicho. Como é que pode isso aí, mano? Aqui em Toledo, uma criança custa quase R$2.000 pro município. Uma criança. Mês? Por mês. Cara, eu acho que eu pago 1.000 e alguma coisa pro meu filho estudar. Sim. Se a gente Então for colocar... eu pago mais barato do que você. Na verdade eu pago também, né? Eu você me acabo ajuda. pagando também. E cabuloso. Isso é um negócio estranho demais, né? Como é que pode ser tão mais caro assim, né? Você chegou a pesquisar isso mesmo? Então, é aproximadamente isso mesmo? Sim, R$2.000? é quase R$2.000. É entre 1.800 e R$2.000. Isso depende muito, assim, de fatores como localização da escola, o que funciona dentro da escola, porque existem escolas aqui em Toledo que são escolas municipais, tá, gente? De período integral. Inclusive, isso é uma coisa que é interessante colocar na mesa. Escola em período integral. Meio período a criança tem aula regular, das matérias lá do currículo escolar. E meio período, você sabe o que elas fazem? Nada.
Não tem uma Não tem. extracurricular, alguma coisa que possa... Não tem. Inteligência emocional, Não tem. música, Não tem. artes... Não tem. Algo que trabalha a cognição das crianças? Não tem. Pede mais alguma coisa. Não tem? Não tem. Isso é um dado, eu não é achismo, tá? Eu conversei com uma professora de escola integral daqui de Toledo, de uma das escolas integrais daqui de Toledo. E ela falou, os meus alunos vão de manhã, a gente dá aula das matérias curriculares, e de tarde as crianças que ficam no integral, elas ficam sem fazer nada. E elas ficam sem fazer nada, comem merenda e ficam sem fazer nada. Então, uma escola pela outra, se a gente pega o custo de operação, porque uma criança que come na escola, eu vou falar por mim, tá? Eu comia no lanche 2 vezes. Então vamos lá. Se uma criança come no lanche 2 vezes, ela come 4 lanches. 2 de manhã e 2 de tarde. Beleza? E o almoço que é servido. Então, são 5 refeições para uma criança. Essa criança, obviamente, vai custar um pouco mais caro do que uma criança que fica em meio período, né? É por isso que a gente diz que, de uma para outra, o custo operacional de uma criança dentro de uma escola municipal chega perto de R$2.000. Só que aí, essa criança poderia estar tendo aula de inteligência emocional, como você mesmo citou, poderia estar tendo aula, sei lá, na 4ª, 5ª série ali, poderia já estar tendo aula de empreendedorismo, para facilitar, poderia estar fazendo algum esporte, poderia estar aprendendo música, que são projetos que a gente tem para as escolas integrais. Entende? Entendi. João, cara, o que eu tava vendo aqui, basicamente era isso, cara. Você quer comentar mais alguma coisa? Você quer complementar com algo mais? De repente algo que eu acabei não pedindo, você tá aí, fica à vontade aí. Sim, um dos projetos... Então, a gente tem basicamente 2 projetos que são para facilitar a vida do afegão médio, né? O primeiro deles é abaixar o valor do imposto para o cidadão, seja ele empresário ou seja ele cidadão comum, mas que tenha sua casa, que pague. Todo pagador de imposto, a gente vai baixar imposto para esse cara. A gente vai não, né? Eu não posso dizer que a gente vai porque eu vou ser mais um e muitas das vezes esses caras são vencidos, né? Mas eu vejo, cara, que se tiver alguém lá com esse propósito, eu acho que começa a ter voz o negócio, né? Tomara que sim. Porque até então eu nunca vi. E uma das coisas que me fez chamar a atenção para esse tipo de debate, para esse tipo de conversa, é a dissonância entre, uma das maiores cargas tributárias do mundo e a oferta que os candidatos têm. Só falam, eu vou dar mais saúde, mais educação, mais isso, mais aquilo, e, cara, o negócio não bate. Não bate. Nós estamos com a maior carga tributária, e o cara fala que vai gastar mais ainda, que vai fazer, vou fazer isso. Cara, não bate, parece que é dissonante isso, sabe? E por isso eu resolvi abrir esse debate aí, justamente para fomentar e criar uma discussão saudável em relação aos próprios custos de tudo, né? Falando sobre custo, eu até pesquisei aqui dos últimos 4 anos, tá? Com despesa, o quanto que a prefeitura paga de despesa. Você vai gostar de ouvir isso. Você vai gostar, eu tenho certeza, tá? Vou falar de 2021, 22, 23, 24, não, 2020, 21, 22, 23. Beleza? Em 2020 foram gastos, isso eu tô falando de despesa, tá? Despesa é compra e ordem de serviço. 454 milhões 303 mil 134 reais e 96 centavos. 21, 502 milhões 51.915,71 centavos. 22, 672 milhões 672 mil, até combinou, R$ 87,14 centavos. 2023, você tá preparado?
766.702.933,69. Tá, deixa eu ver se eu entendi. 2020 começou? Nos números que o João passou para nós, 2020 o custo era 400 e poucos milhões. Uhum. Lembrando que 2020 foi pandemia, tá? Olha isso, hein? Olha isso. 400 e poucos milhões. E agora a gente já está quase em 800. Quase em 800. Ou seja, em 4 anos quase dobrou. Quase dobrou. A pergunta é, que eu faço para você que está ouvindo aí. O teu salário dobrou? Quase dobrou? Durante esse período? O teu salário? O teu... E quando a gente fala de inflação, ou seja, os teus gastos com certeza aumentaram, né? Durante esse período. E isso é importante o pessoal entender. Porque o custo de tudo vem aumentando. Sim. E tem algo oculto que, na verdade, as pessoas não percebem, que é um imposto oculto que se chama inflação. Uhum. Eu quero abrir um debate com o pessoal aí, explicando sobre inflação. O quão perverso é a inflação, sabe? Se de repente você se sentir à vontade, a gente pode abrir um espaço novamente para conversar sobre Sim. isso também. Mas veja, pessoal, o custo operacional da máquina pública em 4 anos simplesmente praticamente dobra. Só que isso é sem contar a folha de pagamento, tá? Então dá um bi. Dá um bi. Nossa senhora, é muita grana, hein? Para um município. Aí Dá um a gente bi começa porque, a entender. A gente começa a entender por que tá porque esse número aqui não para de crescer, né? Ó, rapidamente, tá? 13 mil. 13 mil é o salário de um vereador hoje. São 19. Dá 247 mil. Vezes 12. Dá 2.964.000. Bom, são mais 3 milhões praticamente aí. Por ano. Mais 3 milhões por ano só com o vereador. Aí, e o pessoal quer aumentar o número de vereador, né? Aumentar. E aumentar o salário também. Esses tempos, será que aumentou ou não? Parece que o pessoal queria aumentar ou queria diminuir, parece que não deu certo. A última vez que aumentou o número de vereadores faz algum tempo já, se eu bem me lembro. Não se pode mais aumentar o número de vereador por enquanto, até que se aumente o número de moradores, né? Uhum. Porque é uma faixa, né? De tanto a tantos, número X, de tanto a tanto Y, tal. Mas não tem como. Mas assim, o salário do vereador, ele vai aumentar até 2024, até 2026. Não sei se você vai lembrar daquele projeto que a Câmara aprovou para aumentar o salário dos médicos, que disseram que estava defasado, sim. acabou aumentando o salário do prefeito e tal. Você lembra disso? Lembro. Faz o quê? 1 ano e pouco, 2 anos talvez, né? Foi aumentado junto, assim, gradualmente, o salário dos vereadores também. Então, hoje é 13 mil e poucos reais. Até 2026, e daí lá vai congelar, vai chegar em 16 mil. 16 mil e uns quebradinhos. Né? Então, as despesas só vão aumentar. Mais do que isso, vai aumentar ainda mais, fora esses valores que você... galera, se a gente não se movimentar aí, essa máquina vai acabar engolindo, né? Vai acabar engolindo a gente aí. Um último tópico que eu queria tocar, como eu falei, são 2 projetos para facilitar a vida da população. Um deles é reduzir o máximo que a gente puder de imposto. E o outro é extinguir leis que só atrapalham, extinguir leis inúteis. Como eu falei para você, como a gente estava debatendo antes, existe uma lei que foi aprovada recentemente, que ela diz que a partir daquele momento, você que é dono de lanchonete, você que é dono de bar, você pode colocar mesa e cadeira na frente do seu estabelecimento, na calçada, tá bom? A partir daquele momento, essa lei foi aprovada agora em julho, agosto, mais ou menos. Eu tenho 26 anos. Em 26 anos de existência, eu vejo mesa e cadeira na frente de bar, de lanchonete, tá? E assim, sem nenhum problema. Essa lei que agora foi aprovada, estava dizendo lá que você pode
e que tem que ter um espaço ali para a pessoa circular e que você tem que obrigatoriamente retirar antes de fechar e você só pode colocar depois que você abrir novamente. Eu não sei qual é o estabelecimento que o dono vai tentar a sorte de deixar alguma coisa na frente ali durante a madrugada. Porque a gente vive no Brasil. Sim. Parece que é uma lei que é bem estranha, né? Tipo, meio óbvia, né? E aí vai multar a pessoa que não cumprir. Então, se na calçada, a calçada ela é responsabilidade da prefeitura. Então ela tem que ter uma medida X. Então, tem que deixar um espaço tal ali. Se a tua cadeira, se a ponta final da tua cadeira, a ponta mais longínqua da tua cadeira, ocupar mais espaço do que deve, você vai ser multado. Então, qualquer momento pode chegar um fiscalizador ali e falar, passou 1 centímetro do que você podia utilizar aqui da calçada. Multa. A gente está embebido em uma cambada de lei aí que às vezes não faz muito sentido, né? A gente pode ver a nossa Constituição, né? Uma Constituição gigantesca comparada, por exemplo, com a Constituição americana, né? Que tem uma liberdade gigantesca. E aqui parece que tudo tem que ser monitorado pelo Estado, tudo travado, a gente acaba não tendo essa liberdade, né? Isso trava economicamente o país, né? Claro. Né? Isso trava economicamente o país. Mas é isso aí. Mais alguma coisa? Só isso. Peço que vocês me sigam nas redes sociais, Instagram, Prof. João Oficial, Facebook, tem a minha página, Professor João, pode me seguir, eu estou colocando os meus projetos lá, as ideias que a gente tem. Me sigam, curtam, compartilhem e votem. Dia 6 de outubro, lembrem, 30026 Professor João. É isso. Obrigado, João. Obrigado a você. Sucesso, galera. Até mais.